Olá, muito bom dia a todos os servos. Desde esse último sábado, quando nós tivemos a reunião de obreiros, a reunião nacional de obreiros, nós começamos já a falar sobre esse propósito que vamos viver com todos os servos durante todo esse mês, em preparação para a reunião do sábado, o sábado do uma alma a mais, ou do mais uma alma, né? E por que esse propósito? Porque, ora, se tem uma coisa que o Espírito Santo espera de um obreiro, de alguém que faz a obra de Deus, é que esse obreiro ou este servo seja um ganhador de almas. O apóstolo Paulo chega a dizer que as almas ganham, as almas ganhas por ele eram o selo do ministério dele. Ele disse para a igreja de Coríntios, né? Se eu não sou considerado apóstolo para outros, porque havia quem contestasse o apostolado de Paulo, então eu sou para vocês, porque eu ganhei a alma de vocês. Vocês são, vós, ele disse, vós sois o selo do meu apostolado. Então, o selo do nosso ministério, que testifica o nosso ministério, são as almas que nós ganhamos, né? É inadmissível que façamos a obra de Deus e não tenhamos pelo menos o testemunho de uma alma, de um discípulo, de alguém que nós ganhamos. A gente sabe que trazer pessoas na igreja não significa dizer que nós ganhamos almas. Sair na rua, no ponto de oração e distribuir folhetos, orar pelas pessoas, não significa dizer que ganhamos almas. Nós distribuímos convites ali, jornais, etc. Ganhar uma alma é quando você pega uma pessoa, desculpe a forma de falar, mas alcança uma pessoa que é como uma pedra bruta e você trata das feridas, você se sacrifica por aquela pessoa, você limpa aquela pessoa espiritualmente, você pega ela pela mão, você, sabe, se sacrifica mesmo por ela. Paulo chega a dizer que sentia dores de parto até que Jesus fosse gerado na pessoa, nos seus ouvintes, né? Ele disse, sinto dores de parto. E ganhar almas é assim, ninguém ganha almas de forma fácil, né? Assim como você não alcança a salvação da sua alma sem sacrifício, também nós não conseguimos ganhar outras almas sem que venhamos sacrificar. Muitas vezes temos que derramar lágrimas por isso. E é nesse propósito que nós estamos. Eu até pedi para separarmos aqui, ou separarem uma passagem bíblica do Evangelho de João. Coloca aí, por favor. João, capítulo 1, versículo 40. Preste atenção, olha só. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, quer dizer, haviam ouvido de João Batista e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ou seja, André procurou Pedro, depois de saber quem era Jesus, de ter tido uma experiência com Jesus, então André procurou o irmão dele, Pedro, Simão, né? E disse, olha, nós achamos o Messias. E levou-o a Jesus, levou Simão, André levou Simão até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O apóstolo Pedro, que nós conhecemos, quem levou ele para Jesus foi o irmão dele, André. Assim que ele encontrou Jesus, ele quis que Pedro também, na época ainda chamado Simão, também o encontrasse. É isso que a gente vê que nasce, né, nas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Quando a gente ouve o testemunho de alguém que recebeu o Espírito Santo, pode ver,
Repare isso, é comum. Normalmente a pessoa diz assim, na hora que eu recebi o Espírito Santo, me deu uma vontade de sair falando de Jesus para todo mundo. É o que aconteceu com André. É você sair para as pessoas conhecidas, para as pessoas desconhecidas, e dizer, olha, vem, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. E foi isso que André fez. Repare que o ministério de André não foi expressivo como o de Pedro, mas ele ganhou Pedro. E Pedro foi o apóstolo de quem a gente tanto já ouviu falar. E é isso. Nós fomos chamados para o ganho de almas. Lembra do filme do Bispo Macedo, dos testemunhos que o Bispo já contou, que ele chorou por uma alma. A Igreja Universal começou assim, o Bispo Macedo chorando por uma única alma. Uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí? Por qual alma você vai se dedicar nesse mês? Nesse mês de abril, em preparação para o de maio, quando nós vamos ter a reunião de obreiros, a reunião nacional, você deve se esmerar por uma alma. Primeiro passo, ore ao Espírito Santo e peça para ele indicar qual alma você vai ganhar. Aquela que ele sabe, não é alguém da igreja que você está acompanhando, não. A gente está falando de uma alma que você vai ganhar, alguém que está no mar dessa vida. É como pescar no mar. Você vai buscar alguém no mundo. Alguém que o Espírito Santo vai apontar. Consiga uma foto dessa pessoa, de repente na rede social dela, cole nessa arte, nesse arquivo que vocês vão receber, quem não recebeu ainda vai receber esse arquivo, você vai colar e durante todo o mês você vai se dedicar por essa alma. Se preciso for, sacrifique financeiramente por ela, mas se dedique nesse mês em função dessa alma. Eu não consegui a foto. Se não tem a foto, escreva o nome dela, mas um mês nós vamos lutar por essa alma, vamos viver isso, porque é para isso que nós fomos chamados, tá certo? Mais informações sobre isso, acompanhe no programa Obreiros em Foco. Que Deus abençoe a todos, continue aí com a reunião com o pastor ou o bispo local. Até a próxima.